Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Paloma, eu sou engenheira civil, diretora do CIE Curso e estou aqui para falar um pouquinho sobre técnicas construtivas com vocês. Técnicas construtivas ela é uma disciplina ministrada nos cursos de arquitetura, engenharia, cursos técnicos relacionados aí à construção civil. E o objetivo dela é, além de apresentar as etapas de execução de uma obra, mostrar o modus operandi, como você faz, executa o serviço e como você tem que fiscalizar, como você deve fiscalizar este serviço. Então, aqui eu coloquei essa figura que demonstra bem o que essa disciplina objetiva. É o operário com o engenheiro fiscalizando, o engenheiro, o técnico, fiscalizando aí o serviço dele. Ok, pessoal? Para começar a falar sobre técnicas construtivas, eu gostaria de ponderar um pouco sobre os procedimentos de execução de serviço. Então, os procedimentos de execução de serviço são de vital importância para uma obra, porque a partir dele você vai saber como esse serviço vai ser executado. Lembrando que os procedimentos de execução de serviço, eles podem ter outro nome, pode ser ordem de serviço, você pode ter visto aí com outros nomes, tendo em vista que esse nome PES, ele é relacionado a empresas que trabalham com a ISO, né, com a qualidade total. Então, na qualidade total, você tem um nome, procedimento de execução de serviço, onde você vai descrever como aquele serviço deve ser executado, certo? Então, aquele serviço vai ser executado de tal forma. Esse procedimento, ele deve ser utilizado para treinamento das equipes operacionais e da equipe administrativa. Certo, pessoal? Então, ele tem a função de descrever a forma como devem ser executadas as principais atividades que ocorrem dentro do processo de construção. Isto pode acontecer por meio de texto, checklist, tabelas, desenhos ou fotos. Se a gente trabalhar, se a gente trouxer esse cenário aí para uma obra que trabalhe com Lean, com certeza o procedimento de execução de serviço vai ser tratado como gestão à vista. Então, você vai ter panfletos, você vai ter cartazes, você vai ter tabelas, um procedimento muito mais ilustrativo do que uma obra tradicional. Então, com isso, procura-se que todos aqueles envolvidos aí no processo, então você vai ter o engenheiro, o técnico, o mestre de obra, o encarregado, todos os envolvidos, até chegar no operário, eles têm que estar cientes, têm que estar treinados aí nesse procedimento para que o serviço tenha realmente uma boa qualidade, certo, pessoal? Então, nessa fase de treinamento, deve ser levado em conta que você não deve treinar apenas o procedimento, como fazer. Então, você também tem que treinar a sua equipe como você vai fiscalizar. Porque não seria justo que existisse um procedimento de execução de serviço, onde o operário vai saber, tanto o operário como a sua equipe administrativa, como o serviço vai ser realizado, e não exista uma organização, uma padronização na conferência desse serviço. Se essa conferência do serviço ficar solta, então as pessoas podem ter conceitos diferentes da qualidade do serviço. Então, a ficha de verificação de serviço, a FVS, ela é utilizada para registrar a fiscalização e orientar as pessoas para que façam essa verificação de forma correta e padronizada. Certo, pessoal? Então, ele vai avaliar as condições de início de serviço, os parâmetros de controle durante a execução e ajudam a checar, por exemplo, dimensões, ângulos, aspectos visuais e defeitos. Tanto o procedimento de execução de serviço como a ficha de verificação de serviço, elas são embasadas aí nas normas técnicas, tá certo, pessoal? Então, o pessoal tem que fazer o procedimento e a ficha baseada aí nas normas técnicas para poder ter essas tolerâncias, para poder ter esses itens de verificação, ok? Então, resumindo, para trabalhar com técnicas construtivas, para que as técnicas construtivas da sua obra sejam eficazes, você vai ter que trabalhar com um procedimento de execução de serviço e uma ficha de execução de serviço. Ah, Paloma, mas a minha empresa não tem ISO 9000, minha empresa não trabalha com PBQPH, não tem qualidade total. Ok, você pode fazer os seus procedimentos,
Você pode fazer uma ficha de verificação que atenda à sua necessidade, mas você não pode deixar de ter um procedimento de execução e nem um procedimento de fiscalização. Porque, veja só, em uma obra, a rotatividade de operários é muito grande. Então, se você deixar que eles façam um serviço da forma que eles querem, você não vai conseguir chegar na sua meta, na meta do planejamento, né, que a gente vê lá no curso de gerenciamento. Então, você não vai conseguir que aquela equipe produza o que você quer, porque um faz de um jeito, o outro faz do outro. A mesma questão aí da sua equipe administrativa. Então, uma equipe fiscaliza o prumo, outro já não fiscaliza o nível. Então, um vai falar, não, eu vou dar uma tolerância aqui de 5 milímetros aqui nessa alvenaria. O outro fala, não, só vou dar 3. Então, você tem que ter uma padronização. Eu costumava falar muito isso nas minhas obras. Não é justo que tenha o procedimento de execução de serviço e não tenha o procedimento de verificação de serviço. Inclusive, pessoal, vou dar uma dica aqui, que vocês devem treinar a equipe operacional também na ficha de execução de verificação de serviço. Por quê? Porque assim eles vão saber quais são as tolerâncias e onde eles não podem errar. Então, muitas vezes, durante a minha vida e minha carreira em obra, eu vi as pessoas treinando os operários apenas no procedimento, na ordem de serviço, e não alertava os funcionários, os operários, sobre os itens de verificação. Então, eu comecei a fazer isso e tive bons resultados, certo? Então, deixa eu sair de dica para vocês. Então, aqui mais uma figura aqui, as pessoas fazendo lá a conferência, projeto na mão, então você vai ter, para você fazer os procedimentos, você vai ter que, claro, ter a literatura e padrão, você vai se embasar em projetos e nas normas técnicas, ok? Aqui eu coloquei um exemplo de um serviço. Então, para que você trabalhe bem suas técnicas construtivas dentro do seu canteiro, é necessário que você entenda do serviço. Então, você tem que abrir o serviço. Como é abrir o serviço? Então, abrir o serviço é elencar todas as etapas daquele serviço. Então, você não pode tratar um serviço só como um item primário, ou seja, marcação de alvenaria. O serviço é marcação de alvenaria, mas o que nós vamos ter para quais são os itens que nós teremos que ter para executar essa marcação de alvenaria, certo, pessoal? Então, nós vamos ter que ter o projeto. Aqui, nesse exemplo, nós estamos falando de alvenaria estrutural, ok? Então, o projeto de modulação, que é o projeto de alvenaria, a origem das medidas, alinhamento, esquadro, nivelamento, posição das instalações e a conferência das medidas. Então, aqui eu já tenho as etapas básicas para executar essa alvenaria. Então, etapas básicas. Se você partir para a elevação da alvenaria, você vai ter espessura das juntas, prumo, nível, alinhamento e planicidade. Eu costumo falar que o procedimento ele já traz para a gente a verificação do serviço. Vou explicar. Espessura das juntas. Se espessura das juntas é uma etapa do serviço, então você também vai ter que verificar a espessura das juntas. Tá ok, pessoal? Então, lá no procedimento vai estar falando assim. Vai estar falando assim. A espessura das juntas da alvenaria não deve ultrapassar 1,5 cm. Então, na ficha de verificação, você vai ter que conferir a espessura das juntas para ver se elas não ultrapassam 1,5 cm. Então, vai falar do prumo, do nível. Então, o procedimento e a ficha de verificação, eles se completam, ok? Eles vão se completar. Então, aqui nesse quadro, você tem um exemplo de alvenaria aí estrutural, como eu falei, você tem o fator e a tolerância. O que é o fator? O fator é justamente o item de verificação. Então, o item de verificação, o que você vai verificar? O que você vai verificar e qual a tolerância? Essa tolerância aqui, vocês prestem atenção. O procedimento e a ficha de verificação do serviço, ela não é engessada. Ela tem que atender à sua necessidade, à sua obra. Então, certa vez, nós tínhamos aí uma tolerância para alvenaria muito pequena, de 3 milímetros, né, em uma obra aí que eu trabalhei há muito tempo atrás, e verificou-se que nenhuma unidade fiscalizada passava com essa tolerância. Por quê? É porque todos os pedreiros não estavam fazendo o serviço adequado? Será que a equipe estava toda condenada? A gente tem que trocar todos os pedreiros? Não.
a qualidade do material, do material de vedação não tinha uma qualidade 100% que me garantisse essa tolerância de 3 milímetros. Então, entrou-se em consenso e nós aumentamos, na época, para 5 milímetros. Então, a tolerância tem que ser adequada à sua necessidade. Lógico, ela não pode ultrapassar as tolerâncias de norma, ok? Então, eu vou dar um exemplo aqui de norma. Na norma lá de concretagem, você vai ter lá o tempo de cura para tirar lá o escoramento. Então, você não pode colocar no seu procedimento que você vai tirar antes desse tempo, porque é o tempo de norma, tá bom, pessoal? Então, você pode adequar, não é engessado, mas você tem que verificar a norma. Então, aqui eu tenho o fator, que é o que vai ser relacionado aí ao item de verificação, em muitos casos você vai ver item de verificação, e você vai ter a tolerância. Então, eu vou ter o que eu vou ver, o que eu vou verificar e qual é a tolerância que eu vou dar, ok? Então, assim que se conduz um serviço de forma correta. Procedimento, ficha de verificação. Certo? Eu coloquei aqui um fluxogramazinho de uma obra, uma casinha, que eu vou mostrar daqui a pouco. Minha Casa Minha Vida, certo? E a gente começa aqui, né, com serviços preliminares, movimento de terra, alocação de obra, e vamos passeando aqui pelos demais serviços. Instalações, revestimento, impermeabilização. Todos esses serviços têm que ter um procedimento. Todos esses serviços têm que ter uma ficha de verificação de serviço. E cada quadradinho desse, não estou dizendo que só são esses quadradinhos que tem aí. Cada quadradinho desse vai ter mais de um procedimento. Tem quadradinhos desse só vai ter um procedimento, tem os quadradinhos que vão ter mais. Vou dar um exemplo aqui. Serviços preliminares, nós vamos ter limpeza de terreno, topografia, sondagem, só aí eu já tenho 3 procedimentos, ok? Instalações elétricas, eu vou ter instalações elétricas fase 1, que vai ser a fase de tubulação de parede, tubulação de laje, e eu vou ter a fase aí de fiação e de acabamentos. Então, eu vou ter 3 serviços aí, só instalações elétricas, tá certo, pessoal? Então, nós temos que nos atentar, nós temos que abrir a obra de forma que todos os serviços sejam cobertos. Se nós estivermos trabalhando uma obra aí realmente com um programa de qualidade, então você vai ter uma margem aí para a própria ISO, a empresa certificadora vai dizer quantos por cento da obra você vai ter que controlar. Mas o interessante é que você controle todos os serviços, pessoal. Então, você não pode fazer uma concretagem sem ter um mapeamento. Então, da mesma forma, você não pode executar um serviço de impermeabilização sem ter um procedimento nem uma ficha de verificação de serviço. Aqui, como serviços preliminares, eu estou mostrando aqui a limpeza do terreno. O que é que eu tenho para falar sobre essa figura, sobre essa imagem? Então, para que eu limpe o terreno, eu tenho que ter um procedimento. Então, a limpeza do terreno ela pode ser mecanizada ou manual. Se ela for mecanizada, nós vamos ter que sublocar a parte aí de maquinário. Também deveremos contratar uma empresa credenciada, especializada, licenciada para que leve esse resto de material de poda para o local adequado. Esta empresa tem que trazer de volta a CTR comprovando o local que foi colocado aí este material. Então, veja quantas coisas eu estou falando só de olhar essa foto, certo? Então, isso aí já é um procedimento. Ok, pessoal? Aí nós temos aqui a sondagem, né? Então, para dar início à obra, é necessário que se faça uma sondagem, um estudo do solo. O estudo do solo, aqui na nossa empresa, vai ser de 200 e 200 metros, nós vamos executar um furo. O furo vai ser até encontrar a nega, o furo tem que ser, a empresa tem que ser especializada, credenciada, também tem que ter ISO. Então, também seria um procedimento. E a própria empresa, na verdade, você vai contratar uma empresa terceirizada, ela vai ter o procedimento dela, não é verdade? Ela vai ter o procedimento de o que ela vai cavar, quanto ela vai cavar, quantas amostras ela vai lidar, ela vai ter o procedimento, ela vai ter o formulário padrão dela, né? O formulário aqui padrão dela, a parte do perfil de sondagem, a parte do layout, então ela vai ter o procedimento dela também. Aqui a gente tem ainda como serviço preliminar o serviço de topografia, né? Então, o serviço de topografia, serviço também especializado, muitas vezes terceirizado,
mas você precisa, no momento dessa contratação, saber como é que esse serviço é executado e também saber conferir, né? Então, aqui, no serviço terceirizado, muitas vezes você não tem posse do procedimento, mas você precisa saber como você vai conferir esse serviço. Então, o topógrafo vai chegar lá, vai fazer o serviço e você não vai ter noção de um item de verificação que você possa constatar a veracidade aí do serviço do topógrafo. Então, você tem que entender um pouquinho, saber aí como é o procedimento. Professora, mas o terceirizado não vai me dar esse procedimento. Então, você bate um papo com ele, se ele não tiver nada formalizado, ele pode te passar aí alguns dados aí do serviço dele. Ele vai fazer estação total, vai te passar em AutoCAD, vai te passar no próprio programa da estação total, como é que ele vai te passar isso? Ele vai te permitir o acompanhamento, ele vai colocar os piquetes de quantos e quantos metros. Então, ele tem que lhe dar aí algum feedback aí para que você possa realmente, sua equipe possa verificar esse serviço, ok, pessoal? Então, o objeto aqui do nosso mini curso é essa casa é uma casa Minha Vida, uma casinha padrão, com laje, 2 quartos, um banheiro, certo? Então, nós nos deparamos aqui com a porção dessa casa, ok? Com aquele organograma, aquele fluxogramazinho que a gente viu aqui no começo. Então, esse fluxogramazinho daquela casa lá, ok? Então, aparentemente, quando às vezes já tem um pouquinho de experiência, olha para uma casa dessa, não, uma casa super simples, mas a casa tem vários itens aí de serviço, de execução de serviço. Então, você começa aqui com a fundação dessa casa aí, fundação tipo laje tipo radier. Então, você veja que para executar essa laje radier, você vai ter aí que fazer forma, você vai ter que fazer a locação, você vai ter que fazer a forma, você vai ter que locar os dispositivos sanitários, né, a parte aí de instalações sanitárias, que é aquela parte ali da tubulação. Você vai ter que, lá atrás, não dá para ver nessa foto, mas ele já colocou ali a fossa e o sumidouro. Então, já tem uma série de etapas de serviço. No caso desse exemplo, a execução desse serviço da fundação com instalações sanitárias foi feita ao mesmo tempo. Eu estou falando incluindo aí a fossa e o sumidouro, certo? Então, teria que ter um procedimento dizendo esse serviço, essa casa, o primeiro procedimento vai ser a locação da obra. A locação da obra vai ser assim, assim, assim. Depois vamos fazer aí a parte da laje radier, outro procedimento. Então, a laje radier, o procedimento estrutura de concreto. Então, você vai ter o procedimento de forma, a parte da forma e a parte da ferragem. A parte da forma, a parte da ferragem e a parte da tubulação sanitária. Então, só aí você tem 4 procedimentos, só nessa figura que a gente está vendo aí. Então, se eu tenho 4 procedimentos, eu tenho 4 fichas de verificação de serviço, ok? Passada a parte de fundação, aqui já está aquela mesma figura, aquela mesma foto concretada, ok? Passou aí a parte de locação, de armação, de forma, veio a concretagem. Então, mais um procedimento aí de concretagem, certo? E ele já começa aqui a elevar a alvenaria. Na verdade, a elevação da alvenaria, você tem aí 2 etapas. Você tem a marcação, como nós vimos no começo aqui do vídeo, e a parte de elevação. Então, a marcação de alvenaria deve ser observado o projeto aí de marcação de alvenaria, lançar os eixos e começar a marcar a alvenaria, né? Fazer aí a parte da primeira fiada. Aí a parte de elevação vai ter todos aqueles outros itens. Aqui a casa já está elevada, então o pedreiro já está lá em cima executando a laje. Então, se eu executo a laje, se a laje for maciça, aí vamos para os mesmos itens que nós tivemos lá na laje radier, lá embaixo. Você vai ter a forma, vai ter a ferragem e vai ter a concretagem. Certo, pessoal? Seguindo mais adiante, nós temos o revestimento. Nesse caso aqui, o revestimento externo está sendo feito com embolso, né? Então, com massa grossa, como a gente chama aqui no Nordeste. Então, com a massa grossa, então, como é que eu vou executar esse serviço? Eu vou colocar as taliscas, fazer o mestramento, colocar as taliscas e aplicar a argamassa. Então, o procedimento deve falar todas essas etapas. Inclusive, o procedimento de embolso, ele vai falar aí qual é a espessura aí que a sua obra vai ter nesse embolso. Então,
O embolso deve ter, aí deve ser desempenado, deve ter aí uma espessura máxima aí de 3 centímetros, né? 3 centímetros já estou exagerando, mas vamos colocar aqui 3 centímetros. Então, já, esses 3 centímetros já é um item de verificação. Então, aqui, pessoal, fazendo a cobertura, né? Na parte interna, a tubulação elétrica, que muitas vezes já vem aí com a alvenaria, já vem subindo com a alvenaria. E a parte aí que nós estamos vendo aqui também na figura, a parte aí das portas, né? A parte aí das caixas de portas sendo assentadas. E além do procedimento em si, além de falar como o serviço vai ser executado, ele tem que falar a sequência dos serviços. Então, para que eu possa assentar as portas, as caixas de porta, minha alvenaria já tem que estar concluída e arrochada, certo, pessoal? Tem que ter além da sequência, tem que ter aí a parte das atividades que são predecessoras e antecessoras. Revestimento aqui de gesso, então para fazer o revestimento de gesso, você também vai ser similar lá ao revestimento de embolso, né? Você vai ter que colocar as taliscas, ele vai ter que ser desempenado, você vai aplicar o revestimento de gesso, você vai... no caso, esse procedimento vai falar até da mistura aí do cimento, do gesso com a água, ok? Aqui nesse slide eu coloquei esse item aqui, essa etapa de serviço seria movimento de terra, para que nós pudéssemos também avaliar um pouquinho nesse item de serviço que a gente acha tão simples, né? O item aqui estou fazendo a escavação, mas da mesma forma da limpeza da obra, nós teremos que saber se essa escavação é mecânica, se ela vai utilizar, se vai ser aí utilizar operários, então a gente tem que saber como é que vai ser essa escavação. Se você vai ter que conter o terreno vizinho para fazer essa escavação, se você vai ter que fazer um estaqueamento ou se você realmente pode fazer apenas a escavação. Lembrando que para que você faça um corte desse no terreno, você vai precisar aí ter um projeto, ter os níveis, você vai ter o apoio lá da frente, lá do topógrafo, do mestre, fazendo toda essa parte aí de locação aí para vocês. E aqui o aterro é interessante, que apesar de ser um serviço simples, mas o aterro você tem que fazer ele por camadas, você tem que compactar, você não pode ter restos de vegetação, você não pode ter torrões de areia nesse material, tem que ter um material limpo, entendeu? Então você vai ter um procedimento aí um pouco mais simples, mas ele tem que ser atendido. Então você já imaginou você pedir, você trabalhar com esse aterro aí de forma manual, né? A figura é bem exagerada, mas vamos exemplificar aqui de forma manual. E um operário faz 2 camadas, o outro faz 3, o outro faz 4. Um operário vai jogando as camadas e não compacta, o outro compacta. O outro molha a terra e passa lá o sapinho para compactar. Então, a gente não pode permitir que esse tipo de serviço seja executado solto. Então, o serviço ele realmente tem que ter o procedimento, tem que ter o padrão, ok? Para exemplificar bem direitinho aqui um procedimento de execução de serviço, eu trouxe 2 serviços para vocês, locação de obra e pavimentação aí de piso intertravado. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse locação de obra. Então, nós temos aqui um gabarito de locação, que é essa parte amarela aqui da figura, ok? Essa parte amarela da figura. E a obra a ser locada aqui nessa parte interna, essa parte cinza. Então, pessoal, nessa figura, nós já notamos aí um padrão. Então, você tem aqui 1,20 m do eixo da edificação para a tábua, para a tabeira, para o gabarito de locação, certo? Hoje em dia, nós utilizamos até um espaçamento maior, né? Geralmente nós utilizamos um espaçamento aí que a gente possa movimentar aí uma ferramenta, um carro uma galeota, um espaçamento maior, mas aqui ele padronizou em 1,20 m. Colocou que os pontaletes são de 3 polegadas e o distanciamento aí desses pontaletes, né? Então ele colocou aí 1,5 m, uma distância boa. Você colocar uma distância maior, o gabarito ele pode ceder, certo? E em alguns procedimentos vocês vão ver que ele vai falar se o gabarito passar dos 30 metros, se a sua edificação passar de 30 metros, você deve fazer aí
um travamento aí horizontal para que o gabarito realmente não abra. Então, isso é um procedimento, certo? No procedimento, eu vou mostrar dois tipos de procedimento. Esse, que está bem exemplificado como um procedimento aí de programa de qualidade, e um mais simples, ok? Então, nesse procedimento, você vai ter os equipamentos, você tem que saber os equipamentos. Vejam só, lá no começo eu falei para vocês que todas as pessoas envolvidas no processo tinham que ter conhecimento do procedimento. Então, você está falando aí do seu encarregado, do seu mestre, do seu estagiário e do seu almoxarife também, certo? Isso aí a gente pontua bastante aí no curso aí de Lean, de gerenciamento, onde a gente fala que toda a equipe tem que estar por dentro do serviço para que a meta seja atingida, que é lá no planejamento preliminar de serviço, ok? Então, os equipamentos que você vai utilizar equipamento topográfico, mangueira, pá, enxada, linha, prum, trena. Por que eu tenho que treinar a minha equipe nisso aí? Porque minha equipe vai chegar para trabalhar e vai chegar, esqueci a trena. Esqueci a enxada. Então, vai ter esses intervalos, essas paradas, vão acabar atingindo aí o seu planejamento, a sua meta, certo? Então, o procedimento ele também é feito para que sua meta, seu planejamento seja atendido, ok? Condições de início, o que seria isso? É a condição para que você comece o serviço. O que é que eu tenho aqui? O terreno deve estar limpo, escavado até a proximidade das cotas, né, de nível, definidas para as fundações. Então, o terreno tem que estar limpo, sem vegetação, já tem que, se tiver corte, tem que ter o corte, se tiver aterro, tem que ter o aterro. Os equipamentos e ferramentas de produção devem estar em condições adequadas de uso. Os projetos de fundação e estrutura devem estar disponíveis. Alguns procedimentos falam assim, pessoal. Os EPIs devem estar, os operários devem estar munidos de EPIs. E no caso de um EPC, de um equipamento de proteção coletiva, ele já deve estar instalado, ok? Então, aqui, mais para frente, ele mostra aqui como se fazer o esquadro, né, como tirar o esquadro, lembrando que você vai ter aí que está com a sua obra toda esquadrejada, todo 90 graus, então ele está mostrando aí como é que faz o esquadro, está dando um exemplo. Aqui falando a respeito do nível de mangueira, do nível de bolha, ok? De como é que você vai operar, que você vai ter que estar tirando o nível aí para que o seu gabarito de locação ele fique perfeito, certo? E começa aí nos métodos executivos. Então, ele começa falando dos equipamentos, da condição para o início do serviço e depois ele entra nos métodos executivos, que é aqui onde ele vai falar como o serviço vai ser feito. Então, vamos ver. Definir a referência do RN, né? Geralmente você vai começar a obra do zero, então você tem que buscar onde é o RN, você vai, é um meio fio lá fora, tem um RN conhecido, então você vai buscar esse RN, você está começando a sua obra do zero. Conferir os eixos de divisa da obra, geralmente a gente já faz isso aí com topógrafo, que é a parte realmente da locação do terreno, da área. A partir da referência deve-se demarcar a posição de uma das fases do gabarito, utilizando trena metálica. Você veja que ele descreve bem direitinho. Trena metálica, linha de nalho, mantendo a distância pelo menos 1 metro da face da edificação, ok? As demais posições das faces do gabarito podem ser marcadas a partir dessa. Montar o gabarito através da cravação lá dos pontaletes, né? Você vai cravar os pontaletes, espaçando aqui, lá na figura ele colocou 1,5 m, mas aqui colocou 2 metros, de um para o outro, eu recomendo realmente 1,5 m. E estes devem ser aprumados e alinhados. Arrematar os pontos ao topo do pontalete numa linha horizontal. Então, tem que deixar tudo retinho lá em cima. É perfeitamente nivelada, a uma altura de aproximadamente 1 metro, 1,50 m. Mais do que isso, seu gabarito também ele pode tombar. Então, você veja que o procedimento ele é feito para que o seu serviço seja bem feito, seja um serviço de qualidade, que não existe o retrabalho, ok? Na face interna dos pontaletes, pregar tábuas também niveladas, formando lá a famosa tabeira e travar aí com mão francesa. Então, aqui mais uma figura, mostrando aí o início do gabarito. Então, muitas vezes o pessoal faz essa primeira fase aí, esse esquadro, e daí vai subindo aí o gabarito, certo? Marcar com lápis os eixos X e Y, a partir desses eixos aí, marcar com tinta as peças estruturais, os pilares, os blocos, esticar o arame, né, pelos eixos da peça estrutural. Inclusive, aqui não está falando, mas alguns procedimentos vão falar, né,
qual é o arame, se usar arame galvanizado, arame 18. Se for peça circular, posicionar o prumo de centro no cruzamento dos arames. Cravar um piquete nos pontos definidos pelo prumo e locar as formas e gastalhos quando houver. Ok, pessoal? Aqui mais um detalhezinho. Então, a tábua já com os pregos, com a marcação dos elementos aí da estrutura, ok? Então, você vai marcar aí o eixo da parede. Ele colocou aqui o eixo da parede, mas pode ser o eixo do pilar, né? O eixo do pilar, o eixo do bloco. Geralmente, num projeto de estrutura, você vai ter lá pontuado o eixo dos pilares e a partir dos pilares você vai locando aí a sua obra. Ok? Então, vamos para o nosso segundo exemplo aqui, que é pavimentação. Pavimentação, aqui tem um esqueminha de uma pavimentação intertravada, né? Você tem a contenção, areia de rejuntamento, as peças pré-moldadas, a areia de assentamento, a base, subleito. Interessante é que, apesar dessa pavimentação de intertravado ser vista por muitos como um serviço simples, se for mal executado, nós temos aqueles famosos afundamentos. Então, você veja como esse exemplo é bom. Se você não executar de forma correta, você vai ter aí a sua pavimentação, ela vai ceder, ela tende a ceder. Aqui, esse procedimento já está em forma de texto, ok? Então, a primeira parte do texto fala da preparação do solo, né, que o subleito é compactado, aí ele discrimina com a ajuda do rolo, compactador e um equipamento vibratório, nós temos as réguas vibratórias. Em seguida, verifica-se a altura da contenção lateral. Aí, mais para frente, ele fala que a altura da contenção vai variar de acordo com o seu bloco. Fala também do caimento, ok? Como a pressão exercida em calçadas é considerada baixa, é possível obter um bom desempenho dos blocos de concreto por meio do seu assentamento sobre um colchão de areia aplicado sobre um subleito. Lembrando que esse colchão de areia tem que ser limpo, tem que ser compactado, tem que ser uma areia de boa procedência, né? Quem trabalha com programa de qualidade vai sempre ver aquela questão que tem que ser de um fornecedor também, que também tenha programa de qualidade, né? De preferência. Depois ele vai ser regularizado e compactado, sendo dispensável a utilização de camada de reforço da fundação. Então, aqui, os operários aqui trabalhando, já uma parte sendo assentada e a outra parte lá atrás, eles preparando lá justamente essa base. Mas como seria o assentamento? O assentamento dos blocos para o assentamento, esse parece uma camada de pó de pedra, né? Pó de pedra que vai dar uma resistência boa aí, de areia sobre a bica corrida, para uma camada uniforme e com espessura constante. Então, você tem que explicar isso para o seu operário. Você vai espalhar com espessura constante, ok? Utilizando réguas sobre tubos de aço com diâmetro de 3 a 5 centímetros. É necessária a utilização de linha para o assentamento dos pisos, para garantir os quadros, os desenhos. Os recortes são feitos com serra, mármore ou policorte. Então, você veja que o procedimento ele diz tintim por tintim como é que vai ser feito, realizado o serviço. Lembrando que não é engessado, pode variar de região para região, né? Nós estamos aqui falando Natal, Rio Grande do Norte, na sua região aí pode ser um pouquinho diferente, mas a base, a norma tem que ser a mesma, a parte da norma tem que ser a mesma. A questão do procedimento da FBS, porque ela é tão relacionada aqui ao procedimento. Porque tudo que tiver, eu sempre dizia isso para os meus estagiários, tudo que tiver número no procedimento vai para a ficha de verificação. Então, se ele está falando que a camada deve ser constante, que a régua de aço tem que ter 3 a 5 centímetros, você tem que colocar isso para verificar. Se ele está falando que a camada tem que ter 5 centímetros, você vai ter que colocar lá que esse é um item de verificação. Então, teve quantidade, teve tamanho, você vai ter que fazer essa verificação. Ok, pessoal? Após a colocação das peças, é necessário compactar, né? Você tem a compactação dos subleitos, você tem a compactação final. Geralmente em 2 ciclos de compactação. O primeiro ciclo compacta a areia de assentamento e provoca a ascensão desse material pelas juntas, que pode variar de 5 a 25 milímetros. Então, ele já diz até a espessura das juntas, dependendo do tipo de areia. Desta etapa, uma areia fina, ela vai ser vassourada para dentro das juntas. Então, isso aí
é um item de verificação. Será que o pessoal fez a varrição, né? Fez a varrição da areia para que ela realmente preenchesse as juntas e fizesse o rejuntamento correto? Então, pessoal, esse daqui foi mais um exemplo aí de procedimento. Então, aqui o serviço acabado aqui com qualidade, não é, e pontualidade. Porque se o procedimento for feito de forma adequada, se sua equipe atender o seu treinamento, se a sua equipe trabalhar aí dentro do seu procedimento, com certeza a sua meta vai ser atingida. E aqui, para terminar, um slide aqui mostrando como seria o procedimento e a ficha de verificação de serviço. Lembrando que esses documentos eles variam muito de obra para obra, de empresa para empresa. É lógico que o conceito é o mesmo, você vai ter que ter aí os equipamentos, você vai ter as condições para iniciar o serviço e você vai ter aí o método executivo do serviço. Lá na ficha de verificação você vai ter os itens de verificação e você vai ter suas tolerâncias, ok, pessoal? Então, não é porque você não tem problema de qualidade que você não vai ter o procedimento de execução de serviços. Eu costumava andar com uma pranchetinha, mesmo tendo as fichas, com uma pranchetinha, com a tabelinha no Excel já, mostrando o que é que eu ia verificar lá na minha obra, ok? Então, você tem que se atentar para que o operário que segue o seu procedimento, ele está ali ajudando com o seu planejamento, com o seu orçamento. Lembrando que, se você tiver um super orçamento, um super planejamento, e as técnicas construtivas de sua obra não forem adequadas, não atenderem às normas, e não tiver uma padronização, você não vai conseguir chegar no seu objetivo. Ok, pessoal? Este mini curso faz parte aí de um projeto piloto que nós estamos lançando agora no mês de junho, concursos para você que é empresário, para você que está começando aí a trabalhar com obra, com reforma e precisa capacitar aí tanto sua equipe administrativa, no caso o pessoal que vai fiscalizar a obra, como os seus operários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.